Então, qual a vantagem de usar L'Hopital frente à questão da fatoração? O processo de fatoração nem sempre é tão explícito, né? Como que eu ajusto o polinômio para enxergá-lo através de fatores? Isso nem sempre é claro. Quando você tem algumas situações, por exemplo, trinômio do segundo grau, ou a diferença entre os quadrados e tal, aí realmente é explícito, assim, você olha para o polinômio e você já tem que ter um olhar sniper, assim, e saber, dá tal coisa, dá tal conjunto de fatores. Mas nem sempre é trivial, nem sempre está na cara de você saber quais são os fatores. Então, eu julgo que L'Hopital, ele é uma regra, assim, uma ferramenta incrível para a gente resolver a questão, né, dos limites, tá? Só que é importante que a gente entenda o que é o limite, né? O que é o limite? Porque por vezes, a gente perde um pouco essa questão do conceito e a gente passa a não entender quando a gente vai resolver um limite e a gente não consegue encontrar um valor. Mas por que que acontece isso? Por que que eu não encontro um valor, né? E aí que entra a questão que eu quero compartilhar contigo aqui, tá bom? Eu vou compartilhar uma outra tela, deixa só eu ativar essa outra tela, senão a gente não vai conseguir ver. Sim, sim. Beleza. Com o gráfico, né? Isso, exatamente. Então, o que é que está acontecendo aqui, né? Eu coloquei aqui essa função, ó, 1 sobre x, tá? Para que a gente entenda qual é o conceito de limite, né? Porque, senão, a gente vai fazer conta. E não é isso que a gente está pretendendo. Já que você vai querer usar o limite, então a gente tem que saber o que é o limite. Graficamente, eu acho que fica mais explícito, tá bom? Uhum. Então, o que é que acontece no limite? Ó? Vamos dizer que a gente vai aplicar o limite nessa função 1 sobre x, não em zero, mas que a gente vai aplicar em menos 2. Ou seja, a gente vai aplicar o limite quando x tende a menos 2 de 1 sobre x. Beleza? Obviamente é simples, porque a gente vai naquele vício de substituir a variável pelo valor menos 2. Então, isso daria menos meio. Porque Uhum. ficaria 1 sobre menos 2, né? Então, daria menos meio. Se a gente vier aqui na função, ó, aqui, ó, no ponto menos 2, eu acho que está dando para você enxergar, mesmo fraquinho, Tá. e tem menos 2 menos 0,5, certo? Uhum. Certo. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que quando o x está se aproximando de menos 2, tanto pelo lado esquerdo, ou seja, vindo de menos 3 para menos 2, como do lado direito, ou seja, vindo de Vindo de menos 1 para menos menos um. 2, o Uhum. valor da função se aproxima de menos 0,5. É esse o significado, beleza? Uhum. Da mesma forma que se a gente fizesse simetricamente lá no 2, ó, vai dar 0,5. Tá. Tranquilo, né? Uhum. Qual o problema? Se a gente fosse aplicar o limite com x tendendo a zero, porque nota o que é que acontece com a função. Ela não tem um valor. Se eu estiver me aproximando do zero pela esquerda, o valor da função tende a menos infinito. E se eu vier Uhum. me aproximando do zero pela direita, o valor da função tende a infinito. E eu não posso ter a função tendo dois valores para o mesmo domínio. Ou seja, essa função não apresenta limite possível Uhum. para zero. Então, esse é o conceito, né? Ou seja, e eu vou falar aqui uma coisa bem, assim, grosseira, matematicamente falando, grosseira. Essa função, ela é descontínua no R. Por quê? Eu venho desenhando de menos infinito até zero, e para desenhar de zero para mais infinito, eu tenho que tirar o lápis do papel para poder vir lá do mais infinito, tá vendo? E fazer essa queda. Uhum. Tudo bem? Então, ela é Uhum. descontínua, em zero.
Portanto, em zero ela não apresenta limite. Por causa do quê? Da descontinuidade. Então, quando a gente não consegue encontrar o limite de uma função, a causa principal é a descontinuidade naquele ponto.